Galera, o capítulo 173 de One Punch Man já saiu e vai nos revelar algo bombástico. Confiram comigo. O capítulo começa na Associação de Heróis. Na sala de controle, dois membros da STEP conversam entre si. O Metal Knight fez um péssimo trabalho. Investimos centenas de bilhões dos fundos da associação em seus projetos. E isso foi totalmente inútil. Seus robôs de defesa, por mau funcionamento, acabaram explodindo. Isso é péssimo. Foi como jogar dinheiro no lixo. Vamos compartilhar os dados das câmeras de segurança e ver quais as desculpas que ele vai dar. Ele nunca está presente nas convocações do quartel-general, então não podemos esperar nada de bom vindo dele. Provavelmente ele vai falar que seus robôs não tiveram um mau funcionamento. Afinal, ele ficava se gabando de suas malditas criações, que eles poderiam deter qualquer tipo de monstros, e vejam o resultado. Enquanto isso, em uma sala, um cientista assistia várias vezes às gravações do incidente, enquanto dizia: níveis 4, 7, 9 e 10. Que surpresa! Meu sistema de defesa recém-construído foi totalmente destruído. Esses robôs de nível 10 lutaram contra dois monstros de nível demônio que capturei vivos há algum tempo e venceram facilmente. O nome desse cientista é Dr. Bofoy. Seu nome de herói é Metal Knight. E ele continuava dizendo: quem fez isso foi um total desconhecido da associação. O careca de capa de ranking 39 da classe A. Ele não passa de um novato. Passou para a classe C há 65 dias. Subiu para a classe B há 43 dias. E passou para a classe A fazem 2 dias. Ele está evoluindo rapidamente. Vou dar uma olhada no banco de dados da associação. Talvez eles estejam ocultando algo sobre o careca de capa. E parando para analisar, ele tem grandes feitos. Capturou o Ninja Sonic na cidade Z. Ajudou a destruir um meteoro na mesma cidade. Então ele também estava lá. Ajudou a derrotar o líder do Mar Profundo na cidade J. Participou da batalha contra o monstro humano Garou na cidade Z. Mas é só isso? Suas atividades são normais. Parece que ele está abrindo caminhos. Ele também quebrou todos os recordes possíveis nos exames físicos. Mas é isso tudo mesmo? Analisando esses vídeos, deu para perceber que seu poder é equivalente ao de um herói da classe S, ou talvez até maior. Ele pensa que pode me desafiar? Acho melhor observá-lo de agora em diante. A cena volta para 2 dias atrás. E na sala de reuniões, City, o ministro oficial de justiça da associação, estava dizendo o motivo dos heróis terem aquela reunião de emergência. Devido a numerosas informações que recebemos sobre fenômenos inexplicáveis que ocorreram na recente missão para acabar com a associação de monstros, há uma grande possibilidade que estejam relacionados com a profecia anterior. A Terra está com problemas. Então, até que possamos ter certeza do que está acontecendo, pedimos a todos que estão aqui presentes que mantenham sigilo total com as informações que forem passadas aqui hoje. Foi claro? Flash respondia que não seria estranho se qualquer ser humano, do nada, se transformasse em monstro. Portanto, devem ser precavidos. O ministro completava que era exatamente por isso que deveriam ter certeza dessas informações e contramedidas antes de levarem isso ao público, pois se falassem sobre isso agora, tanto os heróis como a população levantariam suspeitas. Sekingar dizia que o medo e a ansiedade de alguém ao seu lado se tornar um monstro a qualquer momento poderia causar um pânico generalizado. Sweet Mask os interrompe e pede para que eles expliquem melhor. Estão dizendo que não seria estranho até mesmo o herói se tornar um monstro? Me expliquem isso, mas sejam breves, pois minha agenda está lotada. Enquanto todos olhavam irritados,
Genos pegava um relatório gigante, colocava na mesa e dizia que precisaria de 3 horas para explicar a todos ali os recentes ocorridos e os feitos de seu mestre Saitama. O ministro então pediu para ele falar por último, já que precisaria de mais tempo. Ele chamava ao Zumbi Man e perguntava se ele tinha alguma informação sobre o mendigo imperador que ele enfrentou, se ele tinha algum detalhe sobre sua monstrificação. Zumbi Man diz que sim, que seu oponente disse que recebeu um poder divino quando ainda era humano, de uma entidade que se intitulava de God. Todos se impressionam com as palavras dele e ele continua. Enquanto lutávamos, eu o fiz falar sobre tudo que sabia, mas em um certo momento ele acabou se desintegrando totalmente e virou cinzas. God foi a última coisa que ele falou, e nessa hora parecia que alguma coisa o estava chamando. Flash pergunta se por acaso nessa hora ele não tinha escutado algo telepaticamente. Zumbi Man dizia que não. Então Flash começava a explicar. Eu disse isso porque quando estava operando nas partes baixas com o Careca de Capa, Saitama e Manako, nós nos deparamos com uma coisa. Aquela coisa tentou nos dar poder, mas se a pessoa não fosse digna, ele tomaria o seu poder. Essas palavras foram ditas dentro de nossas mentes. Zumbi Man respondia. Agora que disseram isso, me lembro que quando o Imperador caiu, ele parecia estar escutando alguma coisa. Flash então concluía que isso que aconteceu poderia ser obra desse God que foi mencionado. Sweet Mask, estressado, dizia que eles estavam loucos, que isso poderia ser obra do líder da Associação de Monstros, afinal ele tinha poderes mentais muito poderosos. Flash dizia que provavelmente não era ele, que esse inimigo era forte o suficiente para fazer até mesmo Blast aparecer das sombras para enfrentá-lo. Flash olha para City e pergunta se ele sabe o que estava acontecendo com Blast. O ministro então diz que graças a tudo isso que está acontecendo, já estava na hora de fazer algumas revelações. Então ele começa. Já fazem 20 anos que Blast tem enfrentado esse tal de God que vocês encontraram. Todos se assustavam com sua revelação, mas ele continuava. Ele, seu parceiro e um grupo de vários colaboradores procuravam um cubo misterioso que podia transformar humanos em monstros. Eles o procuraram incansavelmente. Esse cubo, por muito tempo, foi utilizado como um dispositivo que permitia a comunicação com God. Ele estava coletando o máximo de material que conseguia e os analisava, até que finalmente algo aconteceu. Há exatos 2 anos, quando Blast lutava contra a Centopeia Anciã, ele acabou entrando em contato com esse ser e ele apareceu na Terra. God fez uma proposta oferecendo mais poder a Blast, mas ele imediatamente recusou. Naquela época, nenhum herói na associação poderia fazer frente contra ele. Nem mesmo nossos sensores conseguiam detectá-lo. Nessa hora, Blast tomou uma difícil decisão. Ele jamais poderia deixar que algum outro herói da associação soubesse da existência daquela entidade. Então, para proteger a todos, ele decidiu desaparecer, para assim evitar qualquer forma de interação com God. Mesmo se eu tivesse relatado tudo isso aos meus superiores na época, eles simplesmente teriam dito que isso foi uma desculpa por ter deixado a Centopeia Anciã escapar. Os heróis entenderam perfeitamente que as atitudes de Blast foram para proteger a todos, e imaginavam que o herói que está no topo da classe S devia ter bons motivos para não aparecer. Mas travar uma guerra dessa magnitude sozinho era algo realmente incrível, que Blast era realmente muito forte. Genos dizia que isso era realmente algo muito ruim, que se tivessem falado sobre isso antes com seu mestre Saitama, também conhecido como Careca de Capa, ele já teria resolvido essa situação. Cid dizia que não,
que a única razão para o Blast ter conseguido lutar contra God é porque ele é capaz de manipular o espaço-tempo e que outros heróis não teriam recursos para enfrentar tal ameaça. Genos então perguntava: estão certos disso? O que vou falar agora não está incluído no meu relatório, mas sem dúvidas irá resolver esse problema. Vou contar a vocês o que aconteceu na Batalha de Garou contra meu mestre Saitama. Nessa batalha, esse tal God conversou com algumas pessoas. E assim, durante 4 horas, Genos contou cada detalhe do que aconteceu. Com exceção de Sweet Mask, que foi embora devido à sua agenda lotada, todos os outros na sala o escutaram. 90% de seu discurso foi falando sobre Saitama. Enquanto isso, Flash tirava um cochilo de leve. Genos o mandava acordar e em seguida dizia que não existiam informações melhores do que as dele sobre seu mestre Saitama. E Sekingar dizia: calma aí, você afirma que ele voou até Júpiter, o destruiu e depois retornou? City completava: e ainda por cima, você está dizendo que ele viajou no tempo, voltou do futuro e mudou o curso da história? Isso é difícil de acreditar. Flash dizia: supostamente o único que conseguiu um feito desses foi o King, que pisou na Lua e conseguiu voltar. Que mentira, hein, King? O cara aqui que foi na Lua e você que fica com os créditos. E City fala novamente: deixando as autenticidades de lado, temos que perguntar ao próprio Careca de Capa se ele de fato derrotou o Garou. E Genos fala: então, a respeito disso, acredito que seja impossível, pois meu mestre só se lembra da batalha contra Garou até certo ponto. Flash fica puto e fala: se você quer puxar tanto o saco do seu mestre, poderia pelo menos inventar umas mentiras melhores. Genos fica puto com Flash e, pronto para brigar, ele pergunta: o que você falou? Zumbiman os interrompe, pede calma e diz: já que é assim, seria mais fácil perguntarmos ao Garou, não concordam? O que ele relatou à polícia? Até onde sabemos, ele foi até lá com Silverfang e se entregou. Sekingar respondia: infelizmente não. O último soco que Garou recebeu também o fez perder a memória. City dizia que de uma coisa eles podiam ter certeza, que a interação com a dimensão de God aumentou bruscamente. Isso são palavras do próprio Blast. E enquanto Saitama nos é mostrado, City continuava: pode ser que exista algo em nossa dimensão que esteja atraindo God até aqui, mas isso está sendo investigado. De qualquer forma, Blast só voltará para nós depois que tiver um plano de contra-ataque. Até lá, nossas prioridades são com a unidade e a solidariedade com todos. Genos se levanta e dizia que aguardaria ansioso pelas reformas que farão na associação, e que o mais importante é que, se conseguirem falar com Blast, deveriam na mesma hora entrar em contato com seu mestre Saitama, pois ele é tudo o que precisavam para contra-atacar God, e em seguida saía da sala. Flash pedia para City avisar a Blast para terminar logo essa batalha contra esse tal de God, para então vir lutar contra ele, após tudo isso acabar. Zombiman começava a rir e dizia que esse pedido do Flash, sem sombra de dúvidas, foi a coisa mais absurda que ouviram hoje, nessa reunião. E enquanto Saitama nos era mostrado, ele pensava: mas será mesmo que algum de nós na associação foi capaz de remover seu limitador? Enquanto ia embora, Flash pensava: até hoje eu achava que o Careca de Capa fosse o subordinado do ciborgue Genos, mas pelo visto é exatamente o contrário. Mas com esse nível de paixão dos Genos por ele, me pergunto se tudo que ouvimos sobre ele é verdade. Ele se lembrava de quando lutaram juntos e concluía que Saitama poderia ser um diamante bruto a ser lapidado. A cena muda para o carro de Sweet Mask.
e com os dados do Saitama em mãos, ele pensava: o ciborgue Genos tem tudo o que é necessário para estar na classe S. Mas e quanto a esse careca de capa? Será ele o herói mais poderoso? E assim termina o capítulo. Mas parece que finalmente a hora que todos esperávamos chegou. A hora do nosso herói careca, enfim, ter o seu potencial reconhecido por todos da associação. Espero que tenham gostado. Pretendo trazer os últimos capítulos de One Punch Man à medida que forem lançados. Mas para isso peço que reforcem essa ideia, deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perderem o próximo capítulo. Vocês vão estar me ajudando e eu agradeço de coração. Me sigam no Instagram, pois sempre posto por lá quando tem novos vídeos. E é isso. Aquele abraço e até o próximo vídeo.